rádio que toca Palhoça. Agora na PH, tudo o que interessa ao empresário. No ar, programa CDL Palhoça. Estamos de volta com mais um episódio de Desconstruindo o Direito, programa criado pela Câmara de Arbitragem e Mediação de Palhoça. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema que eu amo, né? Que é mediação. Então eu vou iniciar, apresentando os convidados. Hoje eu estou aqui com a Mayara, que é advogada, mediadora judicial, mediadora extrajudicial e vice-presidente da Comissão de Mediação da Subseção de Palhoça. E também com o Dr. Richelli, que também é advogado, mediador extrajudicial e presidente, da Comissão de Mediação da Subseção de Palhoça. Eu gostaria de lembrá-los, que o programa ele fica gravado, então você pode assistir no YouTube, Facebook, Spotify, Deezer. E eu gostaria, que passar a palavra para a doutora Mayara, para fazer uma breve inicialização sobre o tema. Olá, sejam todos bem-vindos. Obrigada, doutor Richelli, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje. E como a doutora Evelyn falou, hoje falaremos sobre um tema que a gente compartilha essa paixão, que é a mediação. E trouxemos também aqui um profissional, com certeza, que tem muito a agregar e contribuir com a gente sobre o tema. Então, para que vocês possam entender um pouco o que é a mediação ele é um método alternativo de resolução de conflito. Ele possibilita com que as partes, com auxílio de um terceiro imparcial, possam buscar soluções eficientes para o caso deles, de vocês, que a gente está tão acostumado a fazer audiência de mediação que a gente já está como se estivesse na audiência presente. Então, as partes, elas são os principais protagonistas na construção de um acordo, do que elas de fato desejam, porque nada melhor do que elas para decidirem sobre a vida delas, e não um terceiro. E aproveitando, sobre esse assunto, doutor Richelli, nos conte um pouco como que surgiu essa paixão, como o senhor conheceu a mediação. Olá, Mayara. Olá, Evelyn. Quero, primeiramente, cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio PH. É uma satisfação estar aqui presente com vocês. Então, Evelyn, Mayara, respondendo a sua pergunta, a minha paixão pela mediação começou lá em 2018, quando eu acompanhei uma palestra do Dr. Leandro Renó, que é um advogado lá de Minas Gerais, que a especialização dele também é mediação. E ele me mostrou nessa palestra como realmente a mediação, a conciliação, a negociação são métodos não adequados, não alternativos, mas adequados de solução de conflitos. Muitas vezes nós advogados que na academia somos criados para o litígio, para a lide, muitos clientes até nos veem aquele advogado bom como aquele advogado bom de briga, mas na realidade o cliente ele não quer a briga, ele quer a solução do seu conflito. E nessa palestra eu pude observar o quanto esses métodos são capazes de promover o que nós buscamos, que seria a paz social, não é mesmo? E aí, eu acredito que muitos advogados pensam assim, não, mas se eu resolver através da mediação, o meu cliente não vai querer pagar, porque ele espera que eu entre com o processo, que eu busque a resolução do conflito dele perante o juiz, mas não, o cliente ele quer a resolução do conflito dele, seja através da mediação, seja através do processo em si. E através da mediação há uma possibilidade muito mais rápida de solução desse conflito. Isso aí até durante o decorrer da nossa entrevista eu vou abordar essa questão com uma melhor análise. Mas, respondendo a pergunta, minha paixão pela mediação surgiu justamente nesta palestra, em 2018. E aí eu comecei a fazer os cursos de especialização, fiz o curso de formação de mediador, junto ao Centro de Mediadores lá de Brasília, e procuro sempre, dentro do meu escritório, primeiro a solução não litigiosa. Caso eu veja que realmente não há a possibilidade de resolver consensualmente, aí sim nós vamos para o litígio perante o Poder Judiciário. Mas o foco principal lá no escritório é justamente esse, é a solução do litígio sem litígio, digamos assim. Além dessa formação que o doutor tem hoje na área da mediação,
e atuar como advogado sempre, né, utilizando dessas ferramentas, o doutor já atuou também como mediador e conciliador? Então, como mediador não, nem conciliador. Mas eu procuro usar as técnicas da mediação dentro do meu escritório. A escuta ativa, a escuta das Aproveitando esse gancho, né, de apresentar essa ferramenta para os clientes, uma vez me questionaram o que pode ser levado para mediação, né? Eu costumo falar que é mais fácil dizer o que não pode do que o que pode, porque hoje em dia é uma ferramenta que abrange diversas áreas. Então, Código de Defesa do Consumidor, Direito de Família, Direito Civil em geral, né? Então, eu gostaria de saber como que o doutor faz, né? Vai receber os clientes lá. Como que o senhor apresenta essa ferramenta para os seus clientes? Então, a primeira coisa que eu faço é escutar o cliente, né? Primeiro, eu deixo ele derramar toda aquela carga emocional, né? Me explicar. Uma consulta comigo não demora menos de 1 hora. E eu sempre procuro fazer a consulta presencialmente. Mesmo em tempos de pandemia que nós tivemos essa questão da videoconferência, mas eu procuro olhar nos olhos do cliente, que é justamente ali que você vai entender qual é a dor do teu cliente, o que ele realmente está buscando, né? Então, esse é o meu primeiro atendimento com o cliente. Depois que eu vejo que o que está por trás daquilo que ele quer, aí sim eu faço as propostas. Não, quem sabe a gente tenta desta forma, tenta conversar antes de entrar com o processo. E dependendo, aí eu tiro a febre do cliente para ver o que ele realmente quer. E só então eu dou o prosseguimento para consensualidade ou para o litígio. E é até bom falar sobre isso, doutor, que o advogado que se utiliza das ferramentas da mediação, né, e conciliação tem grandes ganhos não só para ele, para o seu cliente também. Mas é importante a gente salientar aqui que o advogado utilizar das ferramentas não significa que ele está sendo mediador naquela situação, porque ele não pode ser mediador e advogado na mesma causa ali, né? Então é importante a gente ter essa separação. Não que não possa usar, por favor, utilizem. Usem, é um grande ganho, é muito importante, principalmente essa questão que o doutor falou assim, esse momento de escuta, você permitiu que seu cliente falasse, o que a gente acaba vendo assim muito no dia a dia, que os colegas acabam, eu vim aqui o divórcio, não, então vamos pedir isso aqui, nós vamos pedir isso. A pessoa ela nem falou o que ela quer, ela não teve a oportunidade de falar. E às vezes os colegas já estão botando situações ali e na verdade nem era o principal desejo do cliente. Só que ele acaba sendo induzido por acreditar que aquele advogado que é litigante, que briga e que fala, é o melhor para ele, é o melhor profissional, que vai ter o melhor resultado. E não é. A gente sabe que judicialmente ficam casos, processos parados por anos e as pessoas vão ficando doentes. E quando eu falo doentes, é doente de alma, é doente de espírito, é doente não só estado físico, sabe? Porque cansa, o litígio cansa. Hoje, né, tudo que a gente faz na nossa vida, ela envolve pessoas. É pelo meio da comunicação, é o contato. E se você não consegue se expressar bem, e que a maioria das pessoas não conseguem se expressar, né, de maneira verdadeira, de maneira correta, elas ficam doentes, porque elas guardam aquilo ali para elas. Então, um mediador ou advogado que consegue aplicar as técnicas da mediação, ele ajudou o cliente não só na causa questão financeira, ele ajudou aquela pessoa na vida dela, porque ela conseguiu falar, através da fala, buscar, identificar, motivar a pessoa, porque, gente, tem pessoas que não conseguem de fato falar. Elas são envergonhadas. E a mediação, é até importante falar, a mediação a gente identifica não só na fala, nos gestos,
no olhar. O corpo fala, né? Então, por isso que é importante ter sempre um profissional qualificado. Então, quando forem buscar, né, um profissional, né, busquem saber qual que é a experiência profissional dele, como que ele atua, ou às vezes até uma indicação, porque nada melhor do que uma outra pessoa. Olha, eu fui atendida por aquele profissional e eu me senti super acolhida. Ele me deixou falar, ele realmente, assim, no que eu falei, ele identificou o que eu queria. Eu não precisei falar, eu quero isso. Eu escutei o meu cliente e eu disse, ele está precisando disso. Então, isso é essencial. E muitas vezes, né, nós, advogados, falo porque antes de eu conhecer esse mundo da mediação, eu tinha essa postura também, nós já estamos condicionados ao litígio. E nesses dias eu até vi um vídeo muito legal, eu repostei nas minhas redes sociais, que falava sobre essa postura. Então, no vídeo ele conta, né, uma história ali de duas lutadoras, e uma ela é mais agressiva, então ela faz mais barulho. E no vídeo falava isso, nem sempre quem fala mais alto é o mais forte, né? Eu já tive situações de a gente chama de mediador planta, né? Que a gente fica ali escutando, e o quanto é importante, né? Essa escuta ativa de estar ali presenciando, não é só escutar e estar pensando em outras situações. É realmente estar ali presente de corpo, né, e de mente, prestar atenção, se disponibilizar para ouvir o que essa pessoa tem a contar. Aconteceu, inclusive, uma situação que eu até estou pedindo um depoimento dessa menina, de uma situação de uma exoneração de alimentos, né, que a filha já era maior de idade, e os pais tinham separado quando ela era menor. Só que os pais não tiveram essa maturidade de separar o relacionamento de casal e o relacionamento de pai e filha. Então, o genitor acabou se afastando um pouco dessa filha e perdeu o contato. Só que, para ela, a presença masculina era muito forte, né? E essa ausência, com o tempo, gerou, né, danos na vida dela. Então, ela teve danos emocionais, teve depressão profunda, até situação de tentativa de suicídio. E na audiência, ali na sessão de mediação, quando ela chegou, eu vi que ela estava muito fragilizada, né, chorando, talvez não se sentisse confortável para falar sobre aquilo, e a advogada falou, não, eu prefiro que a minha cliente não fale. E tudo bem, a gente respeita, é uma opção da parte. Só que eu vi, assim, ela agitada na cadeira, assim, parece que queria falar e não tinha força. Então, eu sei que a gente finalizou o termo e eu perguntei pra ela, tem certeza que tu não tens nada a falar? E daí ela começou a conversar com o pai dela, eu já tinha finalizado o termo. E começou a falar que sentia falta daquele pai, que aquele pai era muito importante, que aquilo gerou traumas na vida dela, né? E que o intuito não era o dinheiro, era a presença, sabe? Ela tava fazendo aquilo não pelo dinheiro, pela presença. Eu sei que eu refiz um termo, né, com uma proposta de acordo que eu muitas vezes falo que não é o mais importante, mas eles voltaram a restabelecer esse vínculo que estava rompido há muito tempo. Então, eu sei que todo mundo chorou na audiência, estava a advogada, estava o pai, a filha chorando, porque eles se abraçaram e realmente, né, reconheceram que aquilo fazia falta para ambos, né? Não era pelo dinheiro, era aquele contato que foi perdido. Então é muito legal, assim, presenciar essas situações e ver que o teu trabalho, né, impacta na vida das pessoas. Exato, é a diferença da advocacia tradicional para a advocacia humanizada, né? Que eu costumo, sempre quando um cliente me procura, eu sempre procuro demonstrar para ele que não há apenas um custo financeiro num processo, há um custo emocional. Principalmente, né? Quantos clientes estão aí aguardando tantos anos por uma decisão, por uma sentença, de algo que pode ser decidido através da conversa, né? Tantos clientes aí que estão aguardando essa decisão, que estão tendo doenças autoimunes. Hoje é a doença do mundo moderno, né? E justamente por quê? Porque tem aquela mágoa guardada dentro de si, né? Nós tivemos até um caso no escritório de uma audiência de mediação em que se buscavam alimentos e também uma questão financeira com relação ao inventário que havia sido feito anteriormente. E embora no primeiro contato com o cliente tenha se observado que ele queria o respaldo financeiro, na audiência nós verificamos que não, que ele só queria ser visto pelo pai. Tanto que no momento que
que o pai começou a falar, não, eu não estou pagando por causa dessa dificuldade, por isso e por isso. Aí o filho, que já tem 17 anos agora, ele começou a chorar e dizia, pai, eu só quero que o senhor me veja. Inclusive isso aí foi bem emocionante também, aconteceu... Forte, né? Foi bem forte. E é algo que muitas vezes o advogado ele não precisa ver o seu cliente como um número de processo. Ele tem que ver como uma pessoa, um ser humano que está ali do outro lado. E essa busca pela advocacia humanizada, ela começa na mediação, na conciliação, no direito sistêmico, que também é muito importante, né? Eu ver o outro, eu ver a parte contrária. O que levou aquela pessoa a agir daquela forma? Eu vejo que a postura do advogado influencia muito também, né? Exato. A gente tem situações em que participa de audiências, né, das sessões de mediações, um advogado colaborativo e um que já é mais... tende mais a conflitar. E a postura do advogado conflitante, ela gera mais conflito em audiência. A gente consegue perceber isso, né? Muitas vezes o cliente está com a postura ali de realmente realizar um acordo, de tentar resolver, e o advogado fica talvez criando situações, criando empecilhos para que esse acordo não aconteça. E também existem casos em que os dois advogados são colaborativos, só que os clientes não são. Só que aí, uma coisa muito importante também é o seguinte: muitas vezes, principalmente em casos de direito de família, o divórcio, ele encerra aquela relação entre os dois. Ele vai colocar um ponto final. E será que aquelas pessoas estão prontas para um divórcio? Será que o que está sendo dito é realmente o que o coração está sentindo? Eu pelo menos já presenciei situações assim, eu acredito que a doutora Maiara também, de nós estarmos fazendo a audiência, né, a sessão, e uma das partes, não, mas eu te amo. Geralmente acontece sempre essas declarações na minha audiência, mas é aquela questão, né, gente, a gente tem que respeitar, óbvio, o sentimento do outro, mas quando um não quer, os dois não brigam, e a gente precisa deixar isso claro, né? E sempre respeitar o sentimento do outro, que para ter um relacionamento precisa das duas pessoas, né? E antes da gente adentrar, né, nos benefícios da mediação, a gente vai fazer um rápido break e já voltamos em seguida. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo programa CDL Palhoça. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio Desconstruindo o Direito, hoje com o tema de mediação. Hoje como convidado o Dr. Richelli, né? Estamos aqui com a doutora Maiara também. E lembrando que se você quiser rever o programa, né, nós temos reprise no YouTube, Facebook, Deezer e Spotify. No intervalo, um telespectador nos fez o questionamento do que seria o litígio, que nós estamos aqui falando em litígio. O que é o litígio? Litígio nada mais é do que, né, o problema, a briga que você tem, o conflito. Então, vamos adentrar aí nos benefícios da mediação, doutora Maiara. Então, o doutor Richelli, eu vou passar a palavra agora para o doutor Richelli, que é um profissional, um advogado atuante na área, né? Ele atua como advogado e adora a mediação, ele aplica as técnicas da mediação. E aí eu vou fazer uma pergunta para o doutor. Quais os benefícios que o doutor vê numa mediação pré-processual? Então, Maiara, o principal benefício, a celeridade. Segundo números do CNJ, em 2020 adentraram no judiciário 35 milhões de processos. Nós contamos hoje no Brasil com 18.011 juízes. Esse número é pequeno? Não é pequeno. É um número razoável de juízes. Mas é humanamente impossível julgar tantos processos. Esse número de 35 milhões são processos que entraram em 2020. E somente 12,5% foram julgados, foram solucionados. A mediação pré-processual, ela basicamente vai estancar essa sangria de novos processos.
e vai justamente trazer essa celeridade, essa rapidez na solução do litígio. E a mediação pré-processual, embora a mediação seja muito atrelada ao direito de família, ela não fica somente no direito de família. Ela pode ser utilizada no direito do consumidor, no direito do trabalho, no direito empresarial, até mesmo em conflitos escolares, né? Por que não utilizar a mediação? Claro, no âmbito criminal é um pouquinho diferente, porque aí existe a questão do Ministério Público, mas é possível através da transação penal, dependendo do fato imputado ao réu, desde que tenha algumas características que o Código de Processo Penal determina. Também há a audiência de conciliação. Mas no âmbito civil administrativo, as vantagens são inúmeras, né, quanto à mediação pré-processual, justamente pela rapidez na solução do conflito. E não só pela rapidez, né, doutor? Eu acredito também pela eficácia daquele acordo efetuado. Porque quando as partes participam na construção de um acordo, a gente está respeitando a vontade delas, né? Então, faz com que elas, de fato, cumpram com aquilo que foi acordado. Outra coisa que é importante a gente falar aqui também sobre a mediação na pré-processual é que quando a gente ingressa com um processo, ou a gente primeiro faz a mediação, as chances de se ter um resultado positivo com aquela mediação é muito maior do que quando o litígio, como já foi explicado pela doutora, já está instaurado ali, né? Exato. Porque as partes já entraram numa espiral de conflito. Então, para sair daquilo ali, se torna mais difícil. Não que seja impossível, tá? Exato. E outra coisa que é importante falar aqui, então vocês querem dizer que juiz, então, não é mais importante? Que o juiz agora não precisa mais atuar? Não, a questão não é essa, tá? Juiz, sim, é importante, mas é importante deixar para o juiz causas de maior complexidade, para que ele possa, de fato, estudar e se dedicar. Hoje, o que a gente vê em muitas sentenças, em muitos despachos, são textos prontos. São textos prontos. E cada caso é um caso. Cada família, cada pessoa, ela precisa ser estudada, ser entendida de uma forma especial. Eu atuo, né, como mediadora. A gente tem um convênio aqui, a Câmara de Arbitragem e Mediação de Palhoça, junto com um fórum, com a Vara da Família, onde realizamos audiências de mediação familiar. Então, a gente vive essa experiência. E a gente sabe que não é fácil, a gente escuta as dores das partes e as dores dos advogados também, porque estão cansados de ficar anos esperando por uma resposta e às vezes o cliente está ali cobrando e acha que não é uma boa vontade do próprio profissional e a gente sabe que não é, que realmente o judiciário é demorado, até pelos números que o doutor levantou, né, porque é um único juiz para inúmeros casos, né? Então, ter essa celeridade acaba sendo humanamente impossível. Uhum. E até nessa questão de números, né? Nós participamos de uma reunião com o magistrado aqui da Vara da Família e hoje, né, na Vara da Família de Palhoça existem 9.000 e poucos processos para um único juiz. Então, como o doutor falou, humanamente impossível, não tem como. No ano de 2021, a CAN realizou cerca de 64 audiências, né, de mediação, e a gente teve um êxito bem grande, né, de 64% também. E não fosse só nessas questões, a gente tem a questão da redução dos custos. Então, se houver um acordo pré-processual entre as partes, se elas forem expostas a essa ferramenta e conseguirem resolver o conflito, a gente evita de ingressar com uma ação. Às vezes a parte não tem justiça gratuita, então precisa, né, arcar com esses custos de custas processuais, honorários de sucumbência, que muitas vezes é fixado, e também a preservação das relações, né? É muito importante o desgaste emocional que a gente evita com que elas passem. Talvez, na sessão de mediação, ela seja exposta a esse desgaste, mas ele vai passar muito mais rápido se ela realizar um acordo, né, nesse momento da sessão. E adentrando um pouquinho nessa questão dos custos, doutor, e o advogado, né, que se pergunta, mas e eu não vou cobrar os meus honorários? Como que eu faço se tiver a acordo na sessão de mediação pré-processual? Vou receber menos? Não vou? Como que o doutor faz?
Então, pelo contrário, não vai receber menos. Se aquilo que o cliente busca é a solução do conflito, se eu conseguir resolver o conflito dele mais rápido, nada mais justo do que receber aquilo que foi contratado. Inclusive, tem colegas que em seus contratos de honorários, eles especificam que caso seja resolvido através da mediação, inclusive tenha um adicional por conta disso. Porque aquilo que o cliente busca nem sempre é o conflito. Ele quer a resolução daquele conflito. Então, vamos imaginar o seguinte. Uma ação que, saindo do âmbito do direito de família, mas numa revisional, um caso desse tipo, o tempo que demoraria para resolver esse conflito perante o judiciário vai demorar 5, 10 anos. O que vale mais a pena para mim? Receber aquele valor no início do processo ou receber só no final? Por mais que nós saibamos que existem juros que são aplicados e tudo mais, mas muitas vezes para o cliente não vale a pena esperar tanto tempo. Né? E isso é uma questão que nós batemos muito na comissão de mediação, que é justamente demonstrar para os advogados a importância da mediação pré-processual, né? De buscar essa resolução de conflitos, seja através de uma câmara privada, seja através de órgãos governamentais. Hoje nós temos plataformas como o consumidor.gov, temos o PROCON, temos até mesmo entidades privadas como o Reclame Aqui, em que se consegue uma conciliação, uma conciliação, né? Exato. Então, e existem muitas empresas que estão dispostas já a aderir a essa mediação pré-processual. Agora que o doutor falou empresas, muitas empresas utilizam as técnicas de mediação para conflitos internos entre funcionários, né? Exato. Porque o que acontece? Uma pessoa, quando ela está com desgaste emocional, mental, ela está com algum problema, ela deixa de produzir. E isso é fato, porque ela não está na sua melhor performance. Porque ela está cansada mentalmente, porque tem algum problema que precisa ser resolvido. E nós, seres humanos, quando alguém te pergunta assim, está tudo bem com você? O que você vai me responder? Sim. Tudo bem. Está tudo bem. Nós aprendemos desde pequeno a responder isso. Está tudo bem. Da mesma forma que nós não aprendemos a responder de uma maneira verdadeira o que estamos sentindo, nós também não aprendemos a escutar de maneira verdadeira o que o outro está sentindo. Porque se eu te perguntar, está tudo bem, e você me disser, não tá, porque eu tô assim, a pessoa vai dar um passo atrás, porque ela, de fato, ela não estava esperando. E aí o que acontece? Ela não está escutando ela de verdade. Porque a pergunta com que ela fez, ela de fato não queria saber como que ela estava se sentindo. Acaba sendo um protocolo apenas, né? Isso, doutor. Então, essas técnicas da mediação, como o doutor falou, ela não é utilizada apenas no âmbito jurídico. É no âmbito empresarial, é no âmbito familiar. A gente estuda muito essas questões de comunicação, de escuta, ler. E a gente sabe o quão importante é, em todas as tuas áreas de relacionamento, se utilizar dessas ferramentas. Então, os colegas advogados que não conhecem, convido a conhecer melhor, nos colocamos à disposição. Hoje estamos aqui na mesa com os membros, da comissão de mediação, Dr. Richelli como presidente, eu sou vice-presidente, a doutora Evelyn, ela é a nossa secretária... Como é geral. Geral. Eu já disse executiva, principal. Mas é que a gente meio que se considera uma família. Então, assim, titular como algo, pra gente acaba sendo irrelevante. Tudo que decidimos, tudo que conversamos é sempre em conjunto. É como uma família mesmo. A gente se utiliza da escuta para que a gente possa crescer e evoluir. Então, ficamos à disposição para quem quiser conhecer melhor, de fato, como que é conduzida uma mediação, porque muitos advogados não sabem como que é conduzida uma mediação. Como se portar, né? Por mais que seja uma técnica informal, ela tem procedimentos que devem ser seguidos e respeitados. Então, conheçam, venham conhecer. Eu tenho interesse, quero saber como que funciona, doutora, melhor a mediação, qual que é a postura que eu, como advogado, posso ter para auxiliar o meu cliente para ter um melhor resultado, numa audiência de mediação. Porque a gente sabe também que, por mais que tenha advogados que acabam não contribuindo muito, partes que são irrelutantes porque também não conhecem, não permitem, mas eu sempre acho que o advogado, ele
ele é a nossa joia, ele é a nossa cereja do bolo. Se o advogado conhece e ele é colaborativo, a parte respeita. Porque ele contratou aquele advogado como profissional dele. Então, o que ele falar para ele... É referência, né? É referência. Então, assim, conheçam melhor como que funciona. Porque a gente sabe que também tem mediadores e conciliadores por aí afora que não trabalham de maneira correta. Que acabam... como é que eu posso expressar assim... Não se utilizam adequadamente das técnicas. E acabam tornando a profissão de mediador e conciliador como algo banal. E não é, a gente estuda muito para estar onde estamos. A gente não escolheu acordar hoje, hoje eu sou mediadora, eu vou lá atuar como mediadora. Não, gente, é muita técnica. Então, a gente estuda muito. Então, eu ficaria muito feliz de receber colegas para conhecer. Olha, doutora, eu quero conhecer. Por favor, vamos conversar, vamos disseminar essa cultura que enriquece tanto, não só para nós como profissionais, para os clientes. Todas as partes têm a ganhar. Para a sociedade como um todo, né? Então, a gente sabe que o Poder Judiciário hoje está extremamente sobrecarregado. Então, se tudo nós conseguíssemos, né, resolver de forma pacífica e tranquila, com certeza o judiciário se preocuparia com o que realmente, né, importa. Gente, para vocês terem noção, tem pessoa que ingressa um processo por causa de R$50. Aí você vai me dizer, poxa, mas R$50 é dinheiro? Não, gente, é dinheiro. Mas vocês há de entender que isso poderia ser resolvido com um diálogo. A gente não precisaria movimentar a máquina do judiciário. O processo vai custar muito mais que R$50. Muito mais que R$50. E às vezes tem assim... Tudo é importante, tá? E a gente gosta de deixar claro isso. A minha dor não vai anular a dor dela. Porque às vezes ela vem e me conta uma coisa... mas eu também tô assim. Tá, mas o fato de eu estar assim não vai deixar de existir a dor dela. Só que eu acredito que o diálogo, para todo no mundo, é a solução. Então... Para que movimentar o judiciário com pequenas causas assim? Vamos conversar, né? Vamos conversar. Vamos identificar qual é o real interesse. Porque pode ter certeza que o real interesse não era os R$50. Não era, tá? Havia uma outra dor, uma outra questão que precisaria ser resolvida atrás disso. E por isso a importância de profissionais que entendam, né, sobre a mediação, sobre a conciliação. Então vamos lá, falar mais um pouquinho. Doutor, vamos conversar então sobre o momento processual em que a mediação ela pode ser realizada. Tem momento, não tem momento? O que o doutor me diz? Então, a mediação, ela pode ser realizada tanto no momento prévio, que seria a mediação pré-processual, quanto durante o curso do processo. E é importante salientar também uma diferença que muitos advogados não entendem, que é a diferença entre a conciliação e a mediação. E isso é muito importante. Inclusive, antes de conhecer a mediação, eu era um advogado que pensava, não, conciliação é apenas... Em mediação é só chegar no fórum e dizer que não tem acordo na audiência. E não é assim. Realmente, a conciliação ela tem uma forma mais rápida, né, de tentar a solução, mas a mediação é diferente. A mediação ela pratica a escuta ativa, pratica a escuta das partes. E aí é que mora a diferença. Então, durante essa audiência de mediação, embora, como a doutora Maiara falou, existem mediadores e conciliadores que não atuam da forma correta, mas no momento que o profissional do direito, o advogado, entender quais são as técnicas da mediação, quais são as técnicas da conciliação, aí será conduzida de forma diferente essa audiência, né? E o foco da mediação é justamente isso, essa escuta entre as partes. No momento que a parte consegue verbalizar aquilo que ela está sentindo, aquela dor que ela está sentindo, vai trazer um alívio para ela, né? Muitas vezes ela só quer ser vista. Essa questão dos R$50, ela não está buscando os R$50, ela está buscando ser ouvida, né? E então, justamente nisso, e quanto à mediação pré-processual, nada impede que dentro do escritório seja feita essa mediação, né? Essas técnicas da mediação. Buscar a resolução do conflito com um outro colega, né?
Inclusive, recomendo a todos os advogados, principalmente no âmbito empresarial, busquem as soluções das câmaras privadas. É muito mais rápido, muito mais simples, muito mais prático, né? Não vai demorar tanto tempo esperando uma decisão judicial, né? Embora a arbitragem não seja o tema da nossa conversa, mas hoje em dia podemos colocar cláusulas arbitrais nos nossos contratos, que seria muito mais prático, muito mais simples, né? Então, tudo isso converge com a resolução adequada do conflito. Antes de a gente estender um pouquinho mais o assunto, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos na sequência. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo programa CDL Palhoça. Voltamos para o último bloco do episódio Desconstruindo o Direito, hoje com o tema mediação. Estamos aqui acompanhadas do Dr. Richelli e vamos falar um pouquinho sobre a postura, né, do advogado na mediação. Vocês acham que influencia, não influencia? Essa pergunta eu vou deixar para o doutor. Então, com certeza influencia e muito. Mas não no papel de protagonista, e sim de coadjuvante. O protagonismo é das partes na audiência de mediação. Quem deve ser ouvido na audiência de mediação são as partes. Porque é ali que elas vão expressar suas dores, seus sentimentos, né? E é preciso efetuar essa escutativa para cada um, seja o autor, seja o réu. Inclusive numa situação que ocorreu numa audiência que eu acompanhei, em que o advogado da parte contrária, ele, pela idade dele, eu acredito que seja um veterano, e na hora que a mediadora quis ouvir as partes, ele mais do que depressa falou: não, quem fala aqui são os advogados. Eu mais que depressa falei: doutor, com o máximo respeito, quem está aqui para ser ouvido não somos nós somos apenas coadjuvantes que devemos verificar se nenhuma questão processual está sendo desrespeitada, mas quem deve ser ouvido aqui é o autor e o réu, não somos nós dois. E aí eu vi que ele baixou a bola, digamos assim. Mas é importante isso, porque muitos advogados que são da velha guarda, que não tiveram essa matéria na faculdade, graças a Deus hoje temos a matéria de mediação como obrigatória e não apenas como optativa, e conseguem verificar que ali não é um momento de arguir teses processuais nem nada. Isso tem que ser feito na petição, né? Na audiência de mediação é o momento das partes falarem. Até porque nos dias de hoje, né, doutor, você não ter o conhecimento, tudo bem, a gente entende, os advogados vivenciaram muito aquela questão, tem acordo ou não? Então, foi aquilo que eles aprenderam. Mas você não querer conhecer nos dias de hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, as redes sociais, tudo disponível, tudo aberto ali, se torna difícil, né? Então, é importante as partes entenderem qual que é o papel de cada um ali, né? E como o doutor falou, o protagonismo é das partes, é o momento deles de fala, para que eles possam, de fato, expressarem o que querem, o que estão sentindo. Os advogados, seus procuradores estão ali, claro, para assegurar os seus direitos também, né? O advogado é essencial no momento desse, para que a parte se sinta também confiante daquilo que ela está fazendo. E o papel do mediador, ele serve ali como uma ponte entre as partes. Então tem até uma frase que eu e a doutora Evelyn, a gente gosta muito, a gente usa muito em nossas postagens, que é o mediador que ele é. A gente está construindo pontes ao invés de muros. Chega de construir muros. As pessoas constroem muitos muros nas suas relações. Vamos criar mais pontes, seja no seu relacionamento pessoal, profissional,
fraterno em questão, né, de pai e filho, seus colegas. Então, vamos construir mais pontes. E isso leva para a vida. É que hoje essa situação de sentimento, as pessoas têm uma visão de que se tu demonstrar sentimento, você é fraca. E a gente precisa de mais disso hoje em dia, né? Ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, aprender a ouvir, a escutar. E sobre essa questão, eu acredito que um bom mediador, ele faça uma declaração ele precisa fazer uma boa declaração de abertura para que as partes não fiquem com dúvidas, né? Então, é muito comum, eu e a doutora Maiara, por nós termos a mesma formação, então a gente fez o curso da Academia Judicial juntos, a gente tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio. E a gente costuma falar na própria declaração de abertura, falar dos princípios, do sigilo, o que precisa ser respeitado, né? E a gente até menciona isso. Esse não é um momento de produção de provas. A gente está aqui para escutar, para se comprometer em buscar uma solução, né, para essa situação. Então, o advogado, né, que ele quer realmente participar, entender, ele já vê que não é uma postura de brigar, de discutir mérito, que é o que muitas vezes acontece, né? Eles acabam confundindo o momento processual da sessão de mediação com a audiência de instrução e julgamento. Mas, não sei se a doutora quer fazer mais alguma... Não, de colocação assim sobre a mediação, acho que foi essa troca aqui de experiência, a gente está com dois olhares diferentes, porque hoje nós atuamos como mediadoras e aí está o doutor como advogado, então é importante a gente ouvir os dois lados também, né? A gente só não pode ter a parte aqui porque a mediação ela é confidencial e sigilosa. Não, mas né, a gente riu aqui, mas como a doutora falou, na declaração de abertura a gente fala alguns pontos que são importantes, e um deles é a confidencialidade e o sigilo. Porque você não pode registrar, você não pode filmar, você não pode foto, você não pode... E além disso, o que a gente escuta ali, fica ali. A gente não pode compartilhar com terceiros. O que a gente acaba... Às vezes a gente compartilha alguns momentos aqui, são pequenos trechos, fatos, e óbvio, nunca revelando quem são as partes. E essa questão da postura do advogado, agora então vamos retornar um pouquinho, doutor, é que o que a gente percebe, né? Porque uma das primeiras falas nossa é que não estamos ali como juízes. Estamos ali como mediador. E o que é o papel do mediador? É de facilitador, que é buscar o diálogo entre as partes, o que não existe mais. E eu acredito que isso, às vezes, aos olhos de alguns colegas profissionais, pensam, só mediadora, deixa ela. E a gente já passou por situações de desrespeito com o nosso papel de mediadoras. E até foi a doutora Evelyn, assim, a gente compartilha algumas... Não casos, mas a gente compartilha experiências. Que eu acho que essa troca é importante para que a gente possa crescer, né? E esse desrespeito, não só dela como mediadora, como mulher, como profissional... porque ela é uma jovem, né? A advogada jovem que eu digo na aparência, né? Não questão de número de ordem da OAB, não. É questão de aparência. Então, por ela ser mulher, jovem, acabou sendo levado em cash, né? O profissionalismo dela. E profissionalismo não está em tempo de carreira. Está na dedicação do profissional. E para que fique claro aqui, né, essa questão assim, até então a gente não tinha esse tipo de postura, a gente sempre tentou conversar e esperamos nunca precisar de fato utilizar, mas já fomos orientadas pela ordem que se algum advogado vier faltar com respeito na mediação, para que ele seja notificado dentro do que peça que ele seja notificado pela ordem dentro do processo. Esperamos de fato que a gente nunca precise usar. Nunca mesmo. É que a gente se coloca na situação de mediador mesmo, né? Por mais que eu tenha sido desrespeitada, eu me coloquei naquele papel de mediador. Então, eu não podia criar um novo conflito, né? Eu sempre tento buscar alternativas que não envolvam essas resoluções não tão amigáveis. Só que, por ter acontecido, eu já fui exposta a 2 situações como essa. Então... Na última vez eu me dei me permiti, né, fazer um comentário no termo de audiência. Eu já tinha finalizado o termo, tinha liberado as partes. Só que eu me permiti, eu falei, não vou cutucar de forma, né, objetiva ali direto para o advogado, mas eu vou fazer um comentário.
E realmente, tinha acontecido no início da audiência de ele questionar o meu trabalho, querer me ensinar a fazer o meu trabalho. E, gente, não é por nada, mas, né, nós fomos formados pela Academia Judicial. Eu sei muito bem fazer o que eu faço hoje. E ele quis me ensinar a fazer. Aí eu tentei explicar, não, doutor, não é dessa forma, com o que acontece aqui. Esse é o meu trabalho, de perguntar para a parte o que ela quer nesse momento. Só que depois, né, a gente resolveu naquela situação. Depois as partes conseguiram chegar num acordo parcial. Só que eu fui meio que ofendida quando eu estava redigindo o termo. Que ele quis criar uma situação que colocasse em dúvida posteriormente aquele acordo. E esse não é o intuito da mediação. A gente quer que as partes saiam dali com um acordo que seja seguro para ambas. Não que tenha brechas, né? Então, eu me neguei. Assim, não, doutor, então eu acho que a gente não tem um consenso. Se as partes elas estão discordando em relação à redação ali do termo, eu acho que nós não temos um acordo. E daí ele quis me questionar outras coisas. Eu assim, não, vou me permitir. Fiz um termo sem acordo e coloquei, né? Eu coloquei no termo que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, que nós precisamos de advogados colaborativos que auxiliam as partes a resolver um conflito que é delas e não do advogado. Exato. Porque a partir do momento que o advogado toma uma dor que o cliente não tem, ele não está atuando de uma forma tão profissional assim, né? É uma postura de... tem interesse dele envolvido, né? Então, eu me permiti colocar isso no termo. Não sei se ele leu. Espero que tenha lido. Não foi de forma direta para ele, mas eu queria que ele entendesse que aquele não é um papel adequado para uma sessão de mediação. Espero nunca mais ter que passar por isso, que é uma situação bem constrangedora, porque fica... clientes, os outros advogados ouvindo e querendo não gera uma espiral de conflitos, porque a gente fica numa situação que tá todo mundo brigando, tá o mediador brigando com o advogado brigando com o advogado e o cliente ali sem entender nada. Então, posso brigar também, né? Se essa é uma postura que tá sendo aceita nesse momento ou é uma postura que eu posso ter. Então, é isso. É bom compartilhar essas experiências. Eu sei que muitos advogados vão... ouvir, né? E espero que tenha uma postura colaborativa. Se quer defender algum ponto jurídico, né, para o seu cliente, peça uma pausa, né? Saia, conversa com o seu cliente. Olha, eu acho que não é o momento adequado de você resolver essa situação agora. Vamos tentar um acordo parcial, se porventura for possível. Mas essa situação de criar um conflito ali, não porque a lei diz isso, porque o juiz vai pensar dessa forma, não é o mais adequado, né? Exato. Então, tem dúvida? Para a audiência, conversa com o seu cliente fora e retorna, diz que não tem acordo e tá tudo bem. Exato. E outro ponto muito importante também, Evelyn, é a questão com relação à postura do advogado. Isso aí, inclusive, eu conversei muito com a doutora Fernanda Gadotti, que é mediadora também, advogada, e é um ponto que nós chegamos à seguinte conclusão, que muitas vezes aquilo que está sendo debatido na audiência de mediação, no acordo, é um acordo que daqui 2-3 meses vai restar infrutífero. Então, nessa postura do advogado também de verificar, poxa, será que realmente esse acordo aqui vai produzir efeitos? Né? Muitas vezes num divórcio, principalmente, as partes pensam, não, vamos divorciar e meu padrão de vida vai continuar o mesmo. Não vai. O padrão de vida vai ser modificado. E isso é importante que o advogado colaborativo, ele entenda que ele tem que explicar para o cliente dele, o seu padrão de vida vai mudar. O ideal seria ter o acompanhamento tanto terapêutico, financeiro, que é muito importante, né? Muitas vezes no divórcio se busca apenas o acompanhamento através de psicólogos, psiquiatras, mas não, o acompanhamento de um profissional financeiro também é muito importante. É um conjunto, né? É um conjunto, né? Uma multidisciplinariedade que vai trazer uma melhor certeza do que vai ser acordado. Uhum. Hoje existe um projeto de lei que torna obrigatória a mediação e a conciliação extrajudicial, né, antes de se ingressar com uma ação no Poder Judiciário. E aí eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre esse projeto de lei. Sim. Inclusive, existem 3 projetos de lei que estão em pauta no Congresso, né, tanto com relação à fase extrajudicial,
quanto à fase judicial, com a obrigatoriedade da audiência de mediação. Eu vejo como muito importante isso, porque de certa forma vai desafogar o judiciário, né? Embora alguns colegas entendam que isso vai ser uma forma de impedir o acesso à justiça, não basta nós termos um acesso deficitário à justiça. Nós temos que ter um acesso concreto, que realmente vai trazer a resolução do conflito. Então... E para isso temos os advogados, seus procuradores, né? Que é para trazer essa segurança para as partes envolvidas, né? Exatamente. E um desses projetos, ele visa, pelo menos, que tenha havido esse contato prévio entre autor e réu. Nem que seja através de um e-mail, seja através de um telefonema, para tentar resolver o conflito de forma extrajudicial. Não conseguiu, o réu demonstrou que não quer resolver aquela questão, aí sim se judicializa a situação. Inclusive até essa falta da tentativa ali de contato consensual, ela pode gerar, inclusive, a extinção do processo sem resolução do mérito, né? O que isso significa? Quando a gente tem sempre duas hipóteses, né? A sentença com resolução do mérito, né? Que aquilo que as partes pediram foi resolvida pelo judiciário, e a sem resolução do mérito significa que não teve discussão a respeito daquele tema. Então, esse tipo de sentença permite, né, que a parte ela reingresse outra vez, só que, querendo ou não, é uma situação que pode ser evitada, né? Então, a parte, eu vejo também como muito importante, é um avanço que nós estamos dando, até porque em outros países já acontece assim. Estados Unidos é um modelo, né, a ser seguido. As partes tentam negociação, arbitragem, conciliação, qualquer método que seja, e só vai para o judiciário realmente quando não tem a possibilidade de acordo, né? Então lá a gente tem processos muito mais rápidos que funcionam de uma forma efetiva, porque realmente é obrigatória essa tentativa anterior, né? Exatamente. Doutor, agora vamos falar um pouquinho da comissão, o que são os projetos, o que são os próximos, a agenda, as programações, eventos que teremos. Sim, a nossa comissão é o primeiro ano. Uma conquista, foi uma conquista muito importante. Até quero deixar meu agradecimento ao Dr. Esair Melder, que é o presidente da nossa subseção, que tem se mostrado incansável na busca da solução dos conflitos, né? Toda a diretoria também a doutora Solane tem buscado sempre nos apoiar com os projetos e tudo mais. E nós vamos começar com palestras, né? Temos nossa primeira palestra será agora semana que vem, no dia 26, com a doutora Fernanda Gadotti. E após, no mês de maio, teremos o Dr. Daniel, que também é mediador. E em junho teremos o nosso mutirão junto a... Gente, a gente pede desculpas, mas nós estamos em obra aqui no prédio institucional da CDL para melhor atender os interesses de vocês, né? Mas só relembrando, então nós temos a semana do mutirão, né? Que vai acontecer aqui na comarca. Eu e a doutora Maiara, nós estaremos atuando como mediadoras, né? Em alguns processos. Mas, né, para o meio do ano nós vamos ter um congresso também, né, doutor? Exato. Que ainda não foi definido data, mas se porventura vocês quiserem, né, ter acesso a esse tipo de informação, pode nos procurar nas redes sociais que a gente passa essas informações. Infelizmente, nosso tempo está esgotando. Preciso me despedir, agradecer a presença do doutor. Obrigada por aceitar o convite e vir conversar sobre esse tema conosco, doutor. Eu que agradeço, né, mais uma vez... me coloco à disposição para eventuais dúvidas, eventuais questionamentos. Convido aos colegas advogados que ainda não fazem parte da comissão de mediação que venham nos acompanhar, venham trazer suas demandas. E também convido a comunidade palhocense para o nosso primeiro evento, que será no dia 26 de abril, com a doutora Fernanda Gadotti, que vai trazer a palestra Os papéis do advogado na mediação, os desafios enfrentados. E o horário, doutor? Será às 19 horas na sede da OAB de Palhoça. As inscrições podem ser feitas através do Instagram da OAB de Palhoça. Lá vai ter todas as informações.
E aí são todos convidados, a palestra é gratuita, aberta à comunidade, e esperamos todos vocês. Obrigada, doutor Richelli, né, por ter aceitado nosso convite e ter compartilhado os seus conhecimentos com a gente. Aproveita, doutor Richelli, deixa o seu Instagram, às vezes as pessoas, né, para te acompanhar, saber de algum evento, né, compartilhar também algumas informações. Sim, é @adv.richelli. Eu sei que é meio difícil o nome, mas ali no link vai estar direitinho. Certinho, pessoal. Tchau, Muito obrigada a todos. e até a próxima. Até a próxima.